Me pediram para responder uma pergunta que é a seguinte: qual é a diferença entre uma psicoterapia quântica, a psicanálise e uma psicoterapia convencional? Bom, vamos lá. Essa resposta, vamos dizer, ela interessa sobretudo a quem vem procurar um tratamento. É muito duro você pensar que numa hora de sofrimento, de mau funcionamento na vida social, na vida particular, um cliente não saiba muito o que escolher, né? Porque tem um excesso de propostas na praça e muitas delas que não têm eficiência, nem têm um corpo teórico, ou instituições, ou tudo que justifiquem estar se colocando como proposta de tratamento. Bem, então vamos lá. A gente pode dizer que a diferença entre essas correntes é toda e é nenhuma. Por que toda? Porque a fonte é a mesma, é o texto freudiano, é o pensamento freudiano, é a obra do Freud. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu acho que é importante eu informar que eu sou psicanalista, eu tenho mestrado em técnica psicanalítica pela PUC do Rio, eu tenho especialização em psicanálise de criança também pela PUC, eu tenho uma monografia voltada para a psicanálise em pedagogia e em 1972 eu atendi meu primeiro paciente até hoje. E com 4, 5 anos de clínica eu busquei minha formação psicanalítica propriamente dita no Instituto Brasileiro de Psicanálise e Instituições, uma referência bem importante na época. Bom, fechando isso, vamos pegar o pensamento freudiano. Como é que foi essa história para a gente chegar até agora? Então é o seguinte, o Freud ele publicou seu primeiro trabalho em 1890 chamado A Cura pelo Espírito. Na realidade, assim, psicoterapia, uma cura pelo espírito, que é o termo genérico que ele usava. Qual foi a observação dele, a hipótese que ele levantou a partir da observação dele? É a seguinte, muito simples: afeto positivo cura, afeto negativo adoece. Qual era a observação dele? Que ele percebia que os médicos, em contato com seus pacientes, aqueles que eram mais leves, mais amorosos, mais estimulantes e tudo, eles provocavam um processo de cura mais rápido. E o oposto provocava um processo de curas mais complicados. Foi assim que ele publicou esse primeiro trabalho. E nisso ele criou o termo afeto. Nada mais do que isso, né? Nada menos do que isso. Bom, em 1895 ele publica um trabalho chamado Projeto para uma Psicologia Científica ou para Neurologistas, aonde ele pressupõe, ele desenha um aparelho psíquico que possui instâncias no qual se deslocam energias, ele usa o termo. Essas energias, que seriam os afetos, elas têm um princípio dinâmico, um princípio econômico também, ele fala de 2 princípios. E elas se deslocam. E, de uma forma bem simples, o que ele diz? Que afeto reprimido é doença. E afeto fluindo com naturalidade é saúde. Quer dizer, a repressão é igual à doença e a fluidez, de uma forma bem simples, hein, gente, é a saúde. Ora, nessa proposta, o Freud, na intuição genial dele, ele está descrevendo exatamente, com todas as características, o aparelho psíquico que já é fartamente definido, detalhado, experienciado pelas grandes escrituras e tratados de psicologia e filosofia indianos e chineses, sobretudo. Aí vamos combinar que o Freud não ia intuir qualquer coisa, né? Não faz parte, né? Então, continuando, lá para 1912 ele publica um trabalho sobre transferência, que é esse campo que é formado entre terapeuta e paciente, né? Ele fala de um jogo de forças.
Nesse trabalho também, ele usa um termo quando ele fala de neuroses graves, quando o sujeito perde contato com o meio ambiente, com a realidade. Ele diz o seguinte, que o que acontece é um excesso de energia acumulada que quando destampa, quando acontece, ela provoca reações muito intensas, ela vem de uma forma muito violenta, o que justificaria os surtos e as grandes crises. Quer dizer, a gente pode dizer que toda a primeira parte da obra do Freud, ele fala de energia o tempo todo. Então, o que acontece? Essa primeira parte, esses trabalhos, eles não fazem parte do campo teórico da psicanálise hoje em dia. Os novos autores abandonam esse campo, certo? Então, o que a gente pode dizer é que uma psicoterapia quântica seria, sim, o aprofundamento, a depuração, a pesquisa em torno desses primeiros trabalhos do Freud, que, a meu ver, são os mais atuais, os mais modernos. Enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, certo? Nós temos, além da psicanálise, além do que se pode chamar de uma psicoterapia quântica freudiana, nós temos todas as correntes das psicoterapias mais convencionais, com técnicas e teorias absolutamente interessantes, bem embasadas, com ótimos resultados, tipo a Gestalt, por exemplo, a análise transacional e muitas outras. Bom, voltando ao campo de uma psicoterapia quântica, que eu diria agora de base freudiana, para se aprofundar esse campo, eu acho que a gente tem que ter dois recursos importantíssimos, né? Que é a física quântica, nada menos do que isso, e a neurociência. Por quê? A física quântica, o Einstein postula um universo que é feito de vibrações, frequências. Eles chamam a massa quântica e a gente faz parte disso. E a gente tem que aprofundar o conhecimento disso. Porque a gente fala assim, a gente faz parte disso, a gente pensa no corpo físico. Não, a gente faz parte disso porque nós somos frequências e vibrações. Isso muda tudo. Se você observa mais profundamente um tecido, por exemplo, da pele, em última instância você vai encontrar o átomo. E isso está fartamente descrito, estudado pelos físicos, né? Bom, então, além disso, a neurociência. Por quê? Com os estudos mais atuais, a gente sabe que a plasticidade neuronal é muito maior do que se imaginava. A pessoa pode fabricar redes neuronais constantemente, dependendo do estímulo, tá? E, além do mais, você tem a capacidade de criar memórias, novas memórias. Então, a gente não precisa se tratar só na perspectiva de se lembrar de traumas, de resolver, que também é importante, mas a capacidade de criar novas redes e essa plasticidade enorme não pode ser desconsiderada no processo de cura, tá? Essas duas questões são importantes, essas duas vertentes, e uma terceira fundamental, que é o trabalho do Lowen, do Albert Lowen, com a sua bioenergética. Vamos esclarecer que o Lowen é um psicanalista que se dirigiu também através dos primeiros trabalhos para a questão energética, que trata o corpo como um todo, onde os sentimentos vão provocar couraças. Então, se trabalha diretamente sobre isso, tá? Vamos lembrar que ele é discípulo do Reich, que foi discípulo do Freud. Então, conhecimentos, vamos dizer, desse corpo marcado é muito importante também. A diferença que existe aí nessa abordagem é total, porque a técnica muda totalmente. Não existe
psicoterapeuta que tem um modelo teórico que vai, vamos dizer, se sobrepor, que vai ser transmitido a partir de um lugar que não é um lugar de igualdade, vamos dizer. Não sei se eu estou me explicando exatamente o que eu gostaria de falar, mas em princípio é exatamente isso. Agora a gente precisa de colocar uma outra vertente, que é das psicoterapias quânticas como um todo, que seriam todas que tratam do corpo como energia, que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque muita informação errada, muitos profissionais mal formados, muito milagre. Então eu vou finalizar dizendo o seguinte: o bom profissional, eu acredito, ele vai depender do bom cliente, porque um cliente que procura o melhor para si, ele vai cair no melhor do outro lado também. Vai buscar pessoas que estejam capacitadas para lidar com isso. E não vai certamente procurar saídas fáceis, milagres e rapidez excessiva.